Primeiro, antes da gente entender isso, é importante responder algumas perguntas, né? O que é, então, condicionamento físico, né? O que é condicionamento físico? Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Quem vê esse vídeo depois aí. Um abraço a todo mundo. Estamos aí no W Fitness Game, o canal do Fitness, o meu canal, que vai refletir aí a minha personalidade, como eu penso em relação à atividade física, como eu penso em relação à nossa vida, como que a gente deve encará-la, né? Primeiro cuidando do corpo, depois do resto, porque o corpo é a única forma que você tem de se relacionar com esse mundo, tá? Se não tem um corpo, não tem como só o espírito, só a alma, só o cérebro se relacionar, beleza? Então temos que cuidar primeiro da nossa casa, do nosso corpo. E esse foi o tema da nossa live aí, nossa primeira live, a teoria da evolução. Mas daqui a pouco eu vou chegar lá. Primeiro falar que esse canal aí é para isso, e estamos aí sempre no YouTube, no Facebook e no Instagram, no W Fitness Game. Todos bem-vindos aí, galera. Diariamente, muito assunto, muita notícia, muita informação, muito conteúdo de fitness para todos vocês, beleza? Bom, então a gente começou semana passada com as lives, e a primeira live foi a teoria da evolução. O que tem a ver, né, a teoria da evolução com treinamento esportivo? Tudo a ver. Então, na primeira live, eu expliquei que somos os seres mais adaptados do mundo, ser vivo, Por quê? Porque somos o topo da cadeia, dominamos o mundo, porque ao longo da evolução fomos os seres que mais, em desequilíbrio, nos adaptamos. Então, é muito importante que vocês entendam isso, tá? O nosso poder de adaptação é maior do que qualquer outro animal. E, por esse motivo, o treinamento esportivo, que é a base dele está em se adaptar sempre, a gente recebe muito bem todas as adaptações necessárias. Então, quanto mais um treinamento, ele é um planejamento de treinamento, ele é variado, que estimula a evolução, o crescimento, o desequilíbrio de forma organizada, pautada nos princípios básicos aí do treinamento esportivo, com certeza a evolução é fatal e muito grande com nós, seres humanos. Bom, então a primeira live foi a teoria da evolução. A segunda live eu falei sobre qual o melhor método de treinamento, né? Existe alguma fórmula mágica? O método de pirâmide é o melhor treinamento para força? O método alternado para o segmento é o melhor método de adaptação? Correr de forma constante, todos os dias, durante 30 minutos, com percentual de frequência cardíaca tal, é a melhor forma de ganhar condicionamento metabólico ou condicionamento físico geral. Então, eu fiz um apanhado sobre todas as formas de se condicionar e mostrei que a conclusão é simples. Não adianta a gente se pautar pelo método. Na verdade, a gente tem que saber o nosso estilo de vida, a nossa cultura, as nossas deficiências, a nossa logística, o clima, o horário de treino, né? A sua rotina do dia a dia, o período do ano, a situação atual, por exemplo, estamos em pandemia, né? Nem todo método vai funcionar, porque academias estão fechadas e etc. e tal. Então, não existe um método certo, existe aquele programa melhor para você ou para você, tá? Então, isso aí tem que ser bem estudado, de forma que você consiga manter esse método, né? E na terceira live, eu falei de quais exercícios são melhores, né? O que é um exercício muito bom? O que é um exercício muito ruim? Qual o contexto que esse exercício está inserido, né? Falei muito aí, né, dessa briga de monoarticulares e multiarticulares. Qual desses dois é o mais importante, né? Eu realmente levantei a bandeira sobre os movimentos multiarticulares com um grau de importância maior, porque são os movimentos funcionais
E o que é movimento funcional para mim, galera? São movimentos que o nosso esqueleto foi feito para fazer, né? Quando éramos homens das cavernas, precisávamos muito do nosso esqueleto para correr, para fugir, para pegar um alimento e etc. Então, o nosso esqueleto ele é muito bem estimulado com essas façanhas, né? Então, por isso, os movimentos funcionais são o melhor remédio para ganho de condicionamento físico. São os movimentos que mais geram adaptação no corpo, né? Por quê? Porque são feitos para o nosso esqueleto e vice-versa. O nosso esqueleto foi feito para fazer esses tipos de movimentos. Mas falei também que os monoarticulares, eles têm papéis funcionais em mínimos, mas são muito importantes como suporte, como acessório, como condicionamento ímpar aí de uma articulação, ou de um músculo, ou de uma alça articular, pensando na importância de se trabalhar, por exemplo, uma sinergia, que é o equilíbrio de uma parte anterior com uma parte posterior, de uma parte de um lado com uma parte de outro, com a parte de cima com a parte de baixo. Então, os movimentos monoarticulares, eles têm um papel aí fundamental no treinamento também, tá? Então, trabalhar os dois, treinar os dois é a melhor forma, da mesma forma que não existe método, existe um método melhor para você ou para você e etc. Tá? Na época certa, no período certo, com os equipamentos tal ou sem equipamento, isso vai depender muito da realidade de todo mundo, né? E o quanto você vai estar envolvido com isso e motivado, que depende muito dessa realidade toda estar inserida no seu método, tá? Então, esse foi o assunto da live número 4. Como traçar objetivos e metas para o seu treinamento no dia a dia, né? Galera, por que é importante traçar objetivos e metas? Sem um planejamento, sem você não visualizar a sua caminhada para ganho de condicionamento físico, você fatalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai se perder, vai perder referências, vai perder motivação e não vai conseguir manter o seu treinamento em dia. Então, o que é muito importante vocês entenderem, galera? Quando se planeja treinamento esportivo, a gente sempre tem que pensar a longo prazo. Ah, Jorge, mas eu quero perder 5 quilos de gordura rápido. Beleza, vamos pensar a curto e médio prazo também. Mas o motivo principal do nosso treinamento é a longo prazo. É ganho de saúde ao longo da vida, tá? E ganho de saúde, vocês sabem muito bem, quem não sabe vai saber agora, que nada mais é do que ganho de condicionamento físico ao longo da vida. Nós vamos estar falando sobre isso aí também, porque o condicionamento físico que eu acredito é diferente do condicionamento físico que você acredita, tá? Eu vi aí um amigo meu postando, um aluno meu, na verdade, ex-aluno meu, que me acompanha muito aí, postando essa semana e falando, né, que hoje em dia as pessoas estão muito vidradas na saúde, desenvolvimento de saúde e tal, que não querem saber de mais nada e estão muito pautados aí no fitness, né? E eu te pergunto, que fitness é esse, né? Que fitness que é esse que eles estão falando aí? Ele quis dizer aí essa ideia de geração saúde e tal, mas a geração saúde, ela é geração saúde mesmo? Ou esse desenvolvimento de saúde ele está sendo mascarado aí por um desenvolvimento de estética e vaidade além do alcance, né? Então, eu ponho isso aí à prova hoje, porque se você digitar no Google aí a palavra fitness, vai aparecer mulher pelada, forte, né, definida, de biquíni, toda modelada, homens fortes, né, com pele brilhosa e sempre vídeos e fotos voltados para a vaidade, para a estética, né? Então, quando você digita fitness, vem essas fotos e tal, porque nada mais é do que o pensamento de todo mundo e como todo mundo se comporta no mundo online. Todo mundo entende fitness como isso. E, na verdade, fitness, para mim, não é esse sentido de estética, tá? Fitness é estar fit, estar condicionado, tá? No caso aí, ao longo da vida,
tá? E o condicionamento, ele não é tá bonito. O condicionamento, eu vou explicar aí, que envolve outras coisas, muitas outras coisas, tá? O ficar bonito, a estética, a vaidade, nada mais é, galera, do que uma consequência, tá? Nada mais é do que o reflexo do seu condicionamento físico à flor da pele, tá? E não só isso, em todos os seus sistemas, seja ele circulatório, respiratório, muscular, esquelético, motor, muscular, ósseo, endócrino, linfático e por aí vai, né? Então, você se condicionar nada mais é do que melhorar isso tudo e transparecer isso em exames, em estética e etc, tá bom? Então, a live número 4, eu falei sobre objetivos e metas, né, como alcançar isso aí, e hoje nós vamos falar na live número 5, por que então que a gente tem que ter um condicionamento muito bom, um condicionamento físico e sempre otimizado, sempre melhorado e sempre em constante evolução. Por quê, galera? Primeiro, antes da gente entender isso, é importante responder algumas perguntas, né? O que é, então, condicionamento físico, né? O que é condicionamento físico? Tá? Estamos escrevendo já na minha lousa aqui, no Instagram vou virar um pouquinho aqui, ó. Tá? Então, o que é ter condicionamento físico? Galera, nada mais é do que você ser condicionado nas 10 capacidades físicas que o ser humano consegue desenvolver. Vou dar exemplo de 3 aqui. Flexibilidade, tá? Cardiovascular e força. Só dando um exemplo de 3 aqui, tá? São 10, na verdade. Além de você ser bem condicionado e equilibrado nas 10 capacidades físicas, você deve ter bem desenvolvida as 3 vias energéticas que você energéticas. Você deve ser, além de ser capacitado em 10 capacidades físicas, capacitado em 10 capacidades. Muito legal isso. Além de você ser condicionado nas 10 capacidades físicas de forma equilibrada, você deve desenvolver de forma equilibrada também as 3 vias energéticas. O que são vias energéticas? É a forma com que o seu corpo realiza um trabalho, através de qual energia que ele usa para realizar esse trabalho. Então, existem 3, tá? A fosfagênica, a glicolítica e a oxidativa. Exemplo, atividades físicas aí de 0 a 30 segundos, você está usando ali naquele momento essa via aqui. De 30 segundos a 2 minutos, a via glicolítica. E a via oxidativa acima de 2 minutos. Então, muito importante a gente trabalhar as 3, porque a gente nunca sabe o tipo de atividade física que a gente vai ter ao longo da vida. E o nosso corpo, ele funciona bem tendo estoques dessas 3 vias energéticas aí bem desenvolvidas, tá? Se você tem só uma ali, provavelmente mais cedo ou mais tarde você vai perder funcionalidade em algum momento ou alguma situação. E perder funcionalidade nunca é bom, tá? Lembrando que funcionalidade nada mais é do que lidar com o meio ambiente, com a sua vida da melhor forma possível. Boa definição isso, hein, galera? Então, 10 capacidades físicas, 3 vias metabólicas e zona de conforto. O que é a zona de conforto, galera? A zona de conforto é aquele balãozinho onde ali dentro estão tudo que você pratica no dia a dia, tá? Exemplo, você caminha, você faz aula de jazz, você faz musculação. Então, sua zona de conforto cabe 3 esportes que desenvolvem determinados gestos, determinadas destrezas. E isso reflete o seu nível e a sua experiência
ao longo da vida e atualmente em relação às destrezas daqueles esportes ali que você, ou atividades que você pratica. E quanto mais você fica só dentro desse balãozinho, dentro dessa zona de conforto, mais equilibrado você fica, tá? E equilibrar para o ser humano não é bom, porque ele aprende a economizar energia. Economizando energia, ele não tem um metabolismo acelerado, não gasta caloria e não gera evolução. Tá? Então, muito importante que você esteja sempre tentando aumentar essa zona de conforto, com mais um esporte, com mais outro esporte, etc. Eu tenho visto muitas pessoas me falando aí, nossa, Jorge, você pratica muita coisa, né? O que você faz de esporte? Você faz isso, você faz aquilo, o que você faz? Galera, eu faço o máximo possível. Então, uma porque eu gosto muito e outra porque eu sei, quanto mais eu aumentar minha zona de conforto, eu vou estar me desequilibrando, eu vou estar saindo da rotina. E rotina, de uma forma geral, é o inimigo. Você deve estar sempre fora da rotina de forma planejada. Lembre disso. Fora da rotina de forma planejada. Beleza? Então, continuando aqui. A gente tem, então, o que é condicionamento físico, né? A gente precisa de complementar esses três quesitos aqui para ser bem condicionado, tá? Isso, para mim, é ser bem condicionado, tá certo? Diferentemente, por exemplo, de outras pessoas, tá? Então, eu vou citar aqui, por exemplo, ser condicionado de forma geral e ampla é isso que eu passei agora, né? Então, eu vou citar aqui 2 esportes aqui específicos para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, você tem um bodybuilder, tá? Um bodybuilder. Você tem um maratonista. E você tem um atleta de CrossFit. Lembrando que o atleta de CrossFit, eu estou só dando um exemplo de atividade, tá? No caso aí o CrossFit, que trabalha esse método de condicionamento físico geral e amplo. Não estou falando do esporte CrossFit, tá? De competição. Estou falando da metodologia do CrossFit, que é diferente do esporte, tá? O esporte visa tirar o primeiro lugar, tá? E competir. O método visa condicionamento físico geral e amplo ao longo da vida, tá? Então, eu tenho 3 esportes aqui, CrossFit, desculpa, eu tenho três atividades físicas, maratonista, bodybuilder e CrossFit. E eu vou aplicar neles 3 provas, tá? A primeira prova, o bodybuilder vai escolher. Então, o bodybuilder vai escolher, por exemplo, uma prova de supino. Bench press. Vou colocar supino mesmo. Quem vai ficar em primeiro lugar ali na prova de supino? O bodybuilder, o maratonista ou o crossfiteiro? Claro que é um bodybuilder. Ele treina especificamente para aquilo, né? E em segundo lugar, quem que vai ficar? O crossfiteiro. Por quê? O crossfiteiro está preocupado em treinar o condicionamento físico geral e amplo. Então, ele vai estar preocupado em treinar a força, por exemplo, a resistência de força aí como uma variável da força, a potência e etc. Então, ele sempre vai estar preparado, qualquer músculo aí, para esse tipo de trabalho, tá? Não quer dizer que ele vai ficar em primeiro lugar. O bodybuilder ficou ali, né? E o maratonista, ele faz supino no dia a dia? Eu não conheço, então raramente. Então ele vai ficar em terceiro lugar. Beleza. Aí o maratonista, né, fala assim, agora eu vou à forma, né? Vou fazer uma prova, então. Nós vamos correr uma maratona. Que é a especificidade desse maratonista, tá? Então, quem que vai ficar em primeiro lugar ali? O bodybuilder, o maratonista ou o crossfiteiro? No caso aí da maratona. Claro que é o maratonista. Então, ele fica em primeiro lugar, tá? Então, em segundo lugar, quem que vai ficar? O crossfiteiro ou o bodybuilder, né?
crossfiteiro. Por quê? Porque o crossfiteiro treina tudo. Então, ele vai treinar também o cardiovascular dele, consequentemente, vai ter um nível de condicionamento físico, pelo menos moderado ali, na via metabólica oxidativa, que é o principal via energética que o maratonista usa, tá? Além disso, a resistência muscular geral e sistêmica ali do crossfiteiro. Então, em segundo lugar aqui, o crossfiteiro. E o bodybuilder, novamente, ficou em terceiro. Aliás, nessa prova ele fica em terceiro lugar, porque um bodybuilder treinar para maratona é raro, né? Eu acho que nem precisa de correr para ser bodybuilder, né? Apesar de que a gente trabalha ali emagrecimento rápido, né? Em alguns momentos do bodybuilder aí, na fase específica, né? Do pico de treino, mas nunca para uma periodização para uma maratona, por exemplo, né? Longas distâncias e com intensidades diferentes. Aí o crossfiteiro vai e põe uma prova para ele. A Fran. Ele põe como opção para todo mundo fazer a Fran. O que é a Fran? É fazer o mais rápido possível um agachamento com desenvolvimento e barra, 45 repetições de cada um deles, tá? Então, o bodybuilder, de repente, ele aguenta fazer esse movimento, mas será que ele aguenta fazer 45 repetições o mais rápido possível desses dois movimentos? Né? Juntando, né, o bom condicionamento físico da via energética junto com o trabalho de força, resistência e potência? Não necessariamente. E o maratonista, quanto menos o maratonista, ele não faz esse tipo de trabalho, né, específico aí. E o crossfiteiro faz isso todo dia. Então, em primeiro lugar, o crossfiteiro, em segundo lugar, talvez o bodybuilder, e em terceiro aqui, o maratonista, né? Somando aqui a pontuação de cada um deles, a gente vai ter aqui, ó, 4 com 2, 6. 3 com... Não, na verdade, mentira. 1, 3, 4 com 2, 6. 3 com 1, 4 com 3, 7. 3, 3 mais 1, 7. 2, 2 mais 1, 5. Tá? Então, quem levou ali a menor pontuação foi o grande campeão em relação aos 3. Tá? Então, no caso aqui, o crossfiteiro, ele mostra nesse exemplo que eu dei, o quão completo ele é, o trabalho, né, de condicionamento físico em relação aos outros. Tá? Então, ele se equilibra melhor aqui. Ó. Ele tirou 2 segundos lugares. Na verdade, essa pontuação aqui não exemplifica muito bem. Tá? Na verdade, ele tirou 2 segundos lugares e 1 primeiro lugar. Enquanto o maratonista tirou 2 terceiros lugares e 1 primeiro lugar. Enquanto o bodybuilder tirou 1 primeiro lugar, 1 terceiro e 1 segundo lugar. Tá? Então, o crossfiteiro se mostra mais completo ali em relação ao seu condicionamento físico. Deixa eu pegar a tampa da caneta que caiu. André, você pega um copo d'água para mim, por favor? Esqueci de pegar a água ali. Vou pedir minha assessora de assuntos aleatórios ali para me ajudar. Beleza? Então, isso aqui, galera, é ter condicionamento físico, né? Então, o condicionamento físico geral e amplo que eu falo é exatamente esse tipo de desenvolvimento e aquilo que eu falei, as 3 vias metabólicas, as 3 vias energéticas, desculpa, as 3 vias energéticas, as 10 capacidades físicas, está sempre fora da zona de conforto, tá? Então, o que é importante, então, ser muito bem condicionado? Tá? Vamos, então, à definição de 3 palavras aqui. Obrigado, velho. Vamos, então, à definição de 3 palavras muito importantes aqui. Fitness. Opa, vou botar aqui não, vou botar de lado. Um do lado da outra. Fitness. Sickness. Ó, mentira. Eu tô doidão. Fitness. Foi mal, galera. Fitness. Wellness.
e sickness. Estou falando que eu tô doidão? Sickness aqui. E fitness do lado de cá. Agora vocês vão entender por que vão entender melhor a definição de fitness, né? Eu acho que para a maioria das pessoas tem essa dúvida do que é fitness. A maioria acha também que fitness é estar fortão, estar bonitão, né? Prova disso, como eu falei lá, digita no Google Fitness, vai aparecer só a galera sarada, né? Então, vamos comparar agora as três palavras: sickness, fitness e wellness. O que as três palavras têm em comum, galera? O que as três palavras têm em comum? O sufixo aqui, ó, a parte final das três palavras é igual, ó, wellness, tá? O que quer dizer a palavra ness em inglês, né? No caso aqui é o estado, tá? O estado, como está aquela pessoa, né? Ele está no estado de sick, doente. Então, é o estado doentio. Tá? Doentio ali, o estado de saúde doentio. E aqui, wellness, o estado de saúde bom. Então, ele não está nem doente e nem condicionado, por exemplo. Bom, ele está bem. Tá? Quem que é o cara wellness, né? Diferente aí do que muitas literaturas falam e muitas referências aí, tá? O wellness nada mais é do que aquele cara que está ali na rua passando, ou você que está me assistindo aí está vivo, está bem aí, não tá doente, não está numa cama, não está internado, não está sentindo nada ali, está bem, está pleno. Então, o cara wellness, bem-estar. A wellness, então, aqui é o bem-estar. Estar bem, né? Aqui é estar doente, aqui é estar bem. Então, vamos escrever aqui, ó, só para ficar igual. Estar doente, estar bem. E esse fitness? O que quer dizer? Estar condicionado. Estar condicionado. Tá? Então, não é estar bonito, tá? Estar condicionado, fit, condicionado, tá certo? Então, com essas três definições, a gente consegue entender, né, um pouco mais da palavra fitness ali, né, desse mistério aí, sobre o que vem a ser o fitness. Estou tentando equilibrar melhor aqui o quadro. O que vem a ser o fitness, né? Então, sickness, wellness e fitness, né? Qual que é a relação entre os três, né? Por que a gente tem que estar o mais condicionado possível, sempre aqui? Vamos traçar uma parábola aqui, ó. Tá? Aqui é o ponto sickness, aqui é o ponto wellness e aqui é o ponto fitness. Então, aqui é o ponto de máxima doença, máximo estado doentio. Aqui é o ponto estar bem. A maioria das pessoas está ali, ó. Estão bem, tá? Não estão doentes. Estão ali. Tá? Se bem que hoje em dia tem, não sei nem se a maioria mais está bem, né? Tem muita gente com um pouquinho de doença, pelo menos. E aqui, ó, é o estado pleno, é o estado máximo de condicionamento físico que uma pessoa pode chegar, né? Por exemplo, o campeão mundial de crossfit, que reflete esse condicionamento físico geral. Ele vai estar bem aqui, ó. Tá? Então, reflete um nível de condicionamento alto. Então, por que a gente tem que ter um nível de condicionamento alto, galera? Porque quanto mais a gente estiver nesse sentido e para o lado de cá dessa parábola, mais longe da doença eu vou estar. Simples assim.
tá? Então, quanto mais eu estou para cá, a caminhada para eu chegar aqui é maior, tá? Então, eu tenho crédito, né? Enquanto eu estiver desse lado de cá, eu tenho crédito, tá? Eu tenho crédito. Então, aqui eu vou ter um condicionamento bom, ótimo ou ótimo, né? E do lado de cá eu vou estar doente. Então, você que está aqui no bem-estar aqui, passando na rua ali, você torceu o pé, né? Ficou doente ali a nível articular. Você já cai para cá. Tá? Você estava lá caminhando numa boa. Aí você torceu o pé, você cai para lá. Aí você vai começar a fazer tratamento, né? Vai ter que, por exemplo, engessar o pé ou não, né? Ou imobilizar aquela articulação. E daquele mês todo ali, você provavelmente vai fazer muito menos coisa do que você está acostumado a fazer. Então, o seu metabolismo vai cair, o seu corpo vai entender o seguinte: não, eu não preciso desse tanto de condicionamento, eu vou economizar um pouquinho de gordura agora e tal. Então, os seus medidores de saúde começam a cair, tá? E você começa a perder condicionamento físico. Então, você vem para cá um pouquinho, né? E ao perder esse condicionamento físico, você fica com a imunidade pior, você recebe um vírus mais fácil. Aí você vai e pega um vírus, por exemplo. Aí você desenvolve, por exemplo, o Covid-19, né? Então, você pode ficar por aqui ou você pode realmente desenvolver a forma grave da doença e vir para cá, por exemplo, tá? Se você tivesse aqui, provavelmente nem esse estado grave você iria receber, porque o seu corpo estava preparado para receber uma porrada dessa, muito melhor preparado, tá? Então, você pegaria esse Covid e você viria para cá, mas continuaria bem condicionado, tá? Então, o cara que está aqui, ele tem sorte de estar ali, porque qualquer coisinha que acontecer com ele, ele vai descer a serra, tá, galera? O estado de bem-estar aqui, qualquer coisinha que acontecer com você, você vai descer a serra. E tem gente que desce a serra de uma vez, no caso do Covid hoje, por exemplo, né? Estados graves da doença, a chance de você chegar nesse ponto aqui, que nada mais é do que caixão e vela preta, tá? Pode acontecer, tá? Então, quanto mais distante, né, você tiver do caixão e vela preta aqui, melhor para você, tá? Então, muito importante a gente ter essa noção de quanto mais condicionado, melhor, tá? Então, vamos exemplificar isso aqui através de figurinhas, né? Aqui tá lá o carinha correndo. Eu nunca sei fazer um carinha correndo direito. Melhorou. Finge que ele tá correndo aqui, tá, galera? O carinha correndo ou fazendo qualquer atividade intensa ali. Aí ele vai, né, torcer o pé, ele vai começar a caminhar. Vai começar a caminhar. Depois de caminhar, ele vai pegar um vírusinho ali e vai ficar sentado, porque ele não está aguentando nem caminhar de tão debilitado que ele ficou. Tá? Aí, a partir do momento que ele começar a ficar debilitado, a gordura corporal aumenta, né? O metabolismo vai abaixar, a imunidade vai piorar e ele vai deitar, por exemplo. Tá? E de repente ele pega aqui, ó, nesse meio do caminho Covid ali e tal, ele vai deitar e aí todo o sistema dele vai entender, não, eu tenho que ir parando cada vez mais para economizar, né? E te deixando suscetível a vários problemas ali na posição deitada. O nosso corpo não foi feito para ficar deitado, tá? E uma vez que ele deitou aqui, a chance dele cair para cá, ó, pode acontecer. Então, essa reta para lá nada mais é do que isso. Você muito bem condicionado e você vai descer na serra. O tempo que vai demorar para você fazer aquilo ali depende de cada um. Depende do quanto que você vai se esforçar para se manter aqui, ó.
quanto mais tempo você se manter aqui, mais longe daqui você vai estar. Tá? Por isso, então, a gente tem que ser bem condicionado, muito bem condicionado. Ficou claro, galera? Galera, deu para entender isso aí? Eu acho que isso aqui é a melhor forma de entender por que a gente tem que estar sempre preocupado em se condicionar. Porque condicionar ao longo da vida nada mais é do que manter o seu estado de saúde, os seus medidores de saúde na melhor forma possível. Tá? Porque você, se recebe qualquer porrada de vírus, bactéria, etc., você vai continuar aqui. E realmente demora a entrar aqui. Não estou falando que você não vai cair aqui de uma vez. Pode cair. Aqui, por exemplo, você pode descobrir que você tem uma doença aí grave e realmente você vai descer a serra até chegar aqui, uma doença terminal. Mas a caminhada até aqui pode te dar uma qualidade de vida melhor até chegar lá, ou até mesmo retardar muito aí essa chegada aqui, ou nem chegar lá. Dependendo, você pode morrer por outras causas. Você pode fatalmente não estar mais vivo por outras causas, tá? Então, isso é ter saúde, tá? Ao meu ver. Então, quanto mais longe dessa situação aqui, melhor, tá? Então, galera, isso aí que eu queria falar sobre o condicionamento físico, porque que é importante, né? E, por fim, uma vez que eu falei isso tudo aqui, que um dia você vai chegar aqui, é a mesma coisa que você pensar dessa forma, tá? Você hoje tem o livre-arbítrio de fazer ou tentar fazer qualquer coisa física, por exemplo? Faça essa pergunta. Exemplo, fulano de tal, eu quero que você vá correr uma maratona. Agora. Você tem o livre-arbítrio de tentar. Não tem? Talvez você não vai conseguir, mas você tem o livre-arbítrio de tentar. Por quê? Porque você está ainda... você sabe que você consegue correr. Você só não sabe o tanto que você consegue correr. Mas você pode tentar. É o seu livre-arbítrio de tentar ou não. Certo? Mas, o dia que você estiver aqui, deitado numa cama, e você não consegue mais nem sentar e nem ficar em pé, como que vai fazer isso? Se eu te pedir para correr uma maratona, como que você vai fazer para correr essa maratona? Não vai ter jeito. Então, você, naquele momento ali, quando eu te faço essa pergunta, você atesta de que você não tem mais livre-arbítrio sobre aquela função. Tá? Estou falando de correr uma maratona, né? Vamos falar de coisa mais simples, né? Deu vontade de ir no banheiro, né? Como que eu vou sair da cama para ir no banheiro se eu não consigo andar? Né? O seu livre-arbítrio de levantar e ir no banheiro te foi tirado, né? Como que você faz, então, para ir no banheiro? Você depende de alguém, tá? Então, galera, fique o mais longe de depender de alguém. Porque o dia que você depender de alguém, você perdeu o seu livre-arbítrio. Tá? Você perdeu a sua saúde. Sua saúde está no nível mínimo. Tá? Então, tomem muito cuidado no tipo de atividade física que você faz. Porque você pode estar botando em risco o seu livre-arbítrio. Tá? Lembrando sempre que existem inúmeras atividades físicas positivas, muitas. Mas e a forma que você faz elas? Será que é do jeito certo? Então, tomem bastante cuidado com isso aí. Beleza, galera? O livre-arbítrio, ele é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Sem ele, a gente não é nada, a gente depende dos outros. E depender dos outros, para mim, não é viver. Para mim, é parasitar. Tá? O que é o parasita, né? Aquela pessoa que vive em cima da outra pessoa, que usa a outra pessoa para viver. A planta que usa a outra planta para sobreviver. Então, isso é parasitismo. Tá? E acho que ninguém quer viver como coadjuvante de outra pessoa. Tá? Você é o ator principal da sua vida e, por isso, movimente-se o máximo possível para você ficar longe da doença. Beleza, galera? Bom, hoje falamos aí sobre
Por que você deve estar bem condicionado sempre? Por que você deve desenvolver o seu condicionamento físico sempre, né? Falamos aí sobre o que é estética, o que é saúde, né? O que o Google fala, o que nós acreditamos como condicionamento físico, e o que na verdade eu acredito, eu espero que vocês acreditem também, que é o livre-arbítrio, a busca sempre do livre-arbítrio, da evolução constante e o máximo de condicionamento possível. Porque o condicionamento ele vai trazer a vaidade, ele vai trazer a estética, ele vai trazer a luta, a motivação, a paixão em viver bem, tá? Então, esse foi o papo de hoje. A gente fecha a live número 5, chamando todos vocês para a live número 6, tá? A live número 6 é sobre todos podem treinar, galera. Não existe idade, não existe, né? É você que já deve estar aí. Não, mas o Jorge fala muito em ganhar condicionamento físico, mas eu sou acamado. Eu já nasci acamado. A minha vida é ficar numa cama. Tem como eu fazer atividade física? Tem como fazer. E na próxima live eu vou te mostrar que você, independente da deficiência que você tem, independente das limitações, da falta de logística, do clima ruim, falta de roupa, falta de grana, tem como treinar. Tá viajando, tá de férias, não tá? Galera, tem sempre um jeito de treinar, tá bom? É definitivo ou não é definitivo? Não interessa. Nós vamos treinar sempre. Eu vou te provar porque que a minha metodologia ela é muito legal para estar cobrindo qualquer tipo de situação aí da sua vida, tá? Outra coisa, nós vamos falar também sobre a pirâmide do CrossFit, a pirâmide em que eu acredito, né? A pirâmide do Jorge Goston. Por que a pirâmide do Jorge Goston é diferente em relação à pirâmide do CrossFit, tá? Nós vamos falar de nutrição, de mindset, tudo que envolve aí a pirâmide do CrossFit, tá? Vamos falar também em relação à dosagem certa de atividade, né? Nem sempre a mesma dosagem é boa para você e é boa para mim, porque somos níveis diferentes de condicionamento físico. Então, a forma que você apresenta e se relaciona com a atividade física, ela é individual e tem que ser na dosagem certa, senão vira veneno, né? E como sair do sedentarismo. Eu acho que tem muita gente aí do outro lado da tela que está sedentário e está cheio de objeções para começar a se mexer. Então, nós vamos falar muito disso aí e eu quero te ajudar e te fazer uma proposta, tá? Vamos entrar no jogo do guerreiro comigo? Vamos fazer parte do jogo do guerreiro? Na próxima live eu vou te explicar um pouco sobre isso aí, tá? E dia 28 de janeiro, falando em jogo do guerreiro, vou fazer uma super live, um super webinário do treino do guerreiro, o super webinário do guerreiro, onde eu vou estar apresentando um super jogo para vocês, tá bom? Então, não deixe de me acompanhar. Quem quiser me seguir no meu canal de WhatsApp, é só pegar lá na minha bio do Instagram, tem um link lá, você clica no link e entra para essa turma. O que tem nessa turma? Hoje, por exemplo, eu falei para eles sobre como encarar a quinta-feira, né? O que acontece na quinta-feira diferente dos outros dias? Quer saber o que acontece? Entra lá que eu te falo. Beleza? Um abraço e até a próxima live. Fiquem com Deus.